Olá, muito bom dia para todos. 6 de agosto, solenidade da Transfiguração do Senhor. Nós somos convidados a refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. A palavra transfiguração, amigos e amigas, significa mudar de figura, ir de uma figura a outra. Jesus revela aos 3 primeiros chamados, Pedro, Tiago e João, Jesus revela a eles o seu mistério de amor, a sua vitória sobre a morte. Este episódio acontece no Evangelho de Mateus após Jesus fazer o discurso e o anúncio da paixão, após a negativa de Pedro, após a admoestação de Pedro sobre o seguimento da cruz. E agora Jesus vai lhes mostrar que, seguindo a cruz, encontrarão o caminho da glória. Não glória humana, mas glória eterna. É impressionante como nós podemos ver como a cena fora montada. Em primeiro, aparece o testemunho da Escritura com Moisés e Elias, que vão testemunhando a favor de Jesus, o servo sofredor de Isaías. Ele não é apenas o servo sofredor que passa pela cruz, mas também é aquele que, passando pela cruz, chega às alegrias da vida eterna, mostrando o esplendor, a vitória de Cristo sobre a morte. Pedro fica extasiado e diz ao Senhor: é bom ficarmos aqui. Eu proponho que façamos 3 tendas. E Jesus vai dizer: não. A tenda que Pedro faz é uma alusão àquela tenda santuário itinerante que o povo carregava na travessia do deserto como sinal visível da presença de Deus. Agora, o sinal visível da presença de Deus é Jesus de Nazaré. O sinal visível da presença de Deus é o Filho do Homem, aquele que vai passar pelo episódio da paixão, morte, mas também vai gloriosamente ressuscitar e se tornar o vencedor, o único capaz de vencer a morte. Então, é a nuvem, sim, o lugar do qual Jesus fala, que é o novo santuário. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele vai dizer à samaritana: haverá um tempo que nem aqui, neste monte, nem no Monte Garizim, mas sim em espírito e em verdade. Claro que o templo concreto de pedras, o lugar do encontro da oração, é um marco, mas não é o principal na fé cristã. O principal na fé cristã é verdadeiramente fazer esse dom e adorar Cristo em espírito e em verdade. E ao final, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai dizer aos discípulos para eles não ter medo. É uma palavra de encorajamento. Quem vê o episódio da cruz, quem assistiu ao anúncio do episódio da cruz e vê agora essa cena de Jesus mostrando-se translúcido, mostrando-se alvo, claramente alvo, como nenhuma lavadeira poderia alvejar suas vestes, significa dizer: pode apostar nesse caminho que acarreta dor, desilusão, sofrimento, provações, testemunho, porque esse caminho é o caminho da glória, é o caminho da
plenitude da vida. Nenhum outro caminho traz a plenitude da vida, senão o de Jesus. Rezemos, pois, neste domingo, pedindo a Deus por todas as vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, missionários, para que nós possamos cada vez mais evangelizar naqueles rincões mais distantes, na nossa casa, na nossa família. Quantas pessoas que estão nos rincões mais distantes da vida. Para ser missionário ou evangelizador, não precisamos de ir a outros povos. Claro que isso se faz necessário muitas vezes, mas é preciso visitar os rincões distantes, desconhecidos, na nossa própria casa, debaixo do nosso próprio nariz. Rezemos também por Dona Maria das Dores, a mãe do nosso colega Padre Luiz Carlos Ferreira, da Arquidiocese de Mariana, que ontem terminou o curso de sua vida aqui na Terra, fez sua Páscoa, ela que carinhosamente era chamada de Dona Zizinha. Eu dou aqui de Itabaiana, Sergipe, as nossas condolências, faço a minha saudação a todos os familiares, de modo especial meu irmão, Padre Luiz Carlos Ferreira. Estenda esse abraço solidário e fraterno a todos os familiares, que sua Santa Mãezinha repouse no reino definitivo dos céus, onde não há choro nem ranger de dentes, mas alegria da contemplação da face de Deus. Rezemos também por Jackson e Neuza Almeida, Josias Nunes de Carvalho, Josias dos Santos Carvalho, José Garcia, Maria Garcia, Josileide Garcia, também Dalva e Dora de Josa, Carlos Venceslau, Marli Barbosa, Brás Peruque, Marina Piazza, David e Elisângela. Também quero rezar pedindo a Deus por Altamiro Brasil, ainda João de Franco, Silas e Augusto Walter. Também quero rezar pedindo a Deus por Antônio Gonçalves, David da Luz, Aparecida, Denise, Jeová e Ayrton. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande abraço para todos. Vida e Missão Jerônimo Peixoto. Dê o seu joinha, o seu like. Divulgue esse canal para que outras pessoas possam também ter acesso à Palavra de Deus. Dê o seu joinha para fortalecê-lo. Um beijo no coração de todos. Feliz domingo.